Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e chegamos na quarta-feira, dia 4 de junho de 2025 e o título de hoje é O Juiz de Toda a Terra. O guia de estudos de hoje destaca a visita de Deus a Abraão. Nessa visita, Deus fez uma promessa do nascimento de Isaac, de cuja linhagem viria o Messias. A própria palavra de Deus também dá uma ênfase importante lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, onde Jesus, ali, é o descendente prometido que sairia da linhagem de Abraão, de Isaac. A narrativa se desloca da promessa, ou seja, essa promessa que eu comentei, ao julgamento eminente sobre Sodoma. Ou seja, o foco passa a ser as cidades ímpias da planície. A lição aborda Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 32, que eu vou comentar daqui a pouco, mas eu quero contextualizar, destacando, querido professor e querida professora, que Deus escolhe revelar seus planos. Deus não deve explicações, como diz a lição de hoje, mas revela seus segredos aos profetas, como está descrito no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. O exemplo, ele compartilha com Abraão o que está para acontecer. O parágrafo 5 destaca Deus dialogando com Abraão. Deus permanece com Abraão, anjos seguem para Sodoma. O paralelo com os anjos de Apocalipse, que chamam ao povo de Deus que saiam de Babilônia. É interessante destacar que Abraão intercede e questiona, ou seja, Abraão, ele intercede por Sodoma. Ao mesmo tempo, Abraão ele questiona a justiça de Deus ao julgar o justo e o ímpio juntos. Quando a gente percebe o parágrafo 7 do guia de estudos de hoje, nós demos uma ênfase sobre a justiça e o juízo final. Abraão examina o caráter de Deus, ou seja, referência ao juízo investigativo nos 1000 anos após a volta de Cristo, como está descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 11 a 15. Eu quero voltar um pouquinho, querido professor e querida professora, fazer um comentário breve de Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 32. Eu não vou destacar todos os versículos em virtude do tempo, lembrando que aqui é um resumo. Porém, nos versículos 17 a 19, ali, querido amigo e querida amiga, Deus ele revela seus planos a Abraão, destacando a confiança em seu caráter e também na sua missão. Do verso 20 e 21, percebemos ali a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. Ali ela é declarada e Deus demonstra justiça investigativa. Os versos 22 a 33, Abraão intercede pela cidade, revelando então o caráter misericordioso de Deus e o princípio de justiça. Ele pouparia todos por amor aos justos. Porém, Deus age em transparência com seu povo. Revelação é um atributo do seu amor e também de sua justiça. Quando a gente analisa Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, ali os 3 anjos proclamam mensagens finais ao mundo, ou seja, chamam a adoração verdadeira, mas também, ao mesmo tempo, alertam contra a besta. De contrapartida, é uma advertência global semelhante à de Sodoma. Querido professor, querida professora, Deus ele é um Deus equilibrado.
Deus, ele é amor, Deus, ele é também misericordioso, porém, Deus, ele é justiça. Ao mesmo tempo que Deus oportunizou o conhecimento desse amor ao povo de Sodoma e Gomorra, da mesma forma, ele apresenta essa condição para nós hoje. Porém, como foi destacado na lição de ontem, terça-feira, nós temos que escolher. Nós temos o livre arbítrio para escolher. Deus nos dá as possibilidades. Deus nos dá a direção, porém ele nunca vai nos forçar a estar do lado dele em adoração verdadeira e também em reconhecimento a este Deus de amor. Tanto que, em Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 4, ali tem um chamado à saída de Babilônia, ou seja, um paralelo direto com o chamado feito aos justos de Sodoma. Deus, querido amigo e querida amiga, ele deseja o quê? Ele deseja livrar o seu povo do juízo eminente. Quando lemos Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 11 a 15, como eu já havia destacado anteriormente, percebemos ali que no contexto do milênio, os salvos examinam os registros celestiais, ou seja, Deus permite que seus atos sejam compreendidos e, ao mesmo tempo, aprovados. O juízo investigativo confirma o caráter de um Deus de amor, mas também de um Deus justo. E aí, tem uma pergunta bem interessante, que é a pergunta 5, que está no nosso guia de hoje, quarta-feira, que é a seguinte pergunta: o que aprendemos com esse texto, ou seja, o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 32, sobre o caráter de Deus e a maneira pelo qual ele planeja lidar com o mal? Em síntese, a resposta é que aprendemos que Deus é justo, misericordioso, mas também transparente. Ele, ou seja, Deus, ele revela os seus planos aos seus servos, permite diálogo, mas também permite intercessão, assim como aconteceu com Abraão. Deus se preocupa em não destruir o justo com o ímpio. Deus, ele sabe muito bem fazer essa separação, querido amigo, querida amiga, e ele, com certeza, ele está tendo esse olhar para aqueles que são justos e para aqueles que são ímpios. O Senhor, dando sequência, lida com o mal de maneira investigativa, mas também paciente. Dando o quê? Dando oportunidade de arrependimento antes do juízo. É uma frase que ela deve ser dita, que é a seguinte frase: Deus é amor, mas também é justiça. Deus concede oportunidades a todas as pessoas. Deus concede oportunidade para mim e também Deus concede oportunidade para você que está nos escutando. Ao mesmo tempo, Deus também ele vai oportunizar para que todos aqueles no período do milênio possam perceber o porquê que muitas pessoas que tiveram as oportunidades não aceitaram. E ali vai ficar bem claro que essas pessoas, elas não aceitaram, não foi porque Deus não quis, não foi porque Deus não era amor, não era misericórdia, muito pelo contrário. Deus ele foi paciente, Deus ele foi longânimo. Estudamos nessa semana, por exemplo, lá na questão de Sodoma e Gomorra, na própria questão, por exemplo, de Noé, no evangelismo de Noé, naquele processo todo, onde somente a família de Noé escolheu ser salva através de Deus, percebemos de que Noé pregou 120 anos, ou seja, 120 anos tiveram a oportunidade de escolher e escolheram contrário à fé, a mesma fé que Noé teve. Eles tiveram essa oportunidade de desenvolver e escolher, então, a desobediência, a viver de acordo com o presente, não de acordo com o futuro. Ou seja, Deus é um Deus de oportunidade.
Finalizando, eu quero destacar aqui algumas lições. A primeira é que Deus é transparente e também justo. Ou seja, Deus, revela seus planos por meio da profecia e permite que compreendemos os seus caminhos. Mais uma vez, destacando aqui a importância de estarmos atentos, né? Nesse período que estamos passando, que é o período do tempo do fim, e como que nós vamos, então, estar preparados através do estudo da Bíblia, através do estudo das profecias, além, é claro, de outros elementos, que é a santidade com Deus, que é a comunhão com Deus, com os irmãos, e manter ou se manter firme nesse processo de santificação até o dia da glorificação quando Cristo voltar. Segunda lição é que a intercessão ela é poderosa. Assim como Abraão intercedeu, somos então chamados a orar por nossas cidades e também por nossas famílias. Se você ainda não desenvolve esse hábito de interceder ou intercede de vez em quando, seja um intercessor intenso, que tenha intensidade na tua intercessão e que essa intercessão ela possa ser uma intercessão diária e dentro do mesmo dia você possa interceder várias vezes, assim como Daniel capítulo 6, que diante do decreto, onde foi proibido ele orar a Deus, a primeira iniciativa, a primeira ação que Daniel teve foi de exatamente interceder, de orar, e Daniel capítulo 6 fala que isso era um costume de Daniel, e que isso deve ser também o nosso costume. A terceira lição é que o juízo de Deus ele é equilibrado. Como eu havia falado, ele examina cuidadosamente antes de agir, dando o quê? Dando oportunidade ao arrependimento. É interessante, querido professor e querida professora, que Deus ele é equilibrado. Da mesma forma, os seus filhos, os seus atalaias, que são instrutores bíblicos, nós devemos ser equilibrados. Devemos pregar o amor de Deus, devemos pregar, então, a sua misericórdia, a graça de Deus, porém, devemos pregar sobre o juízo, sobre o julgamento que todos nós vamos passar e que todos nós, então, devemos nos preparar. E como nos preparar? Através do estudo da palavra de Deus. Quando se estuda a palavra de Deus, você tem o poder de decisão. E tendo o poder de decisão, você vai poder escolher ou estar do lado de Deus ou estar do lado, então, da besta. Essa é uma escolha que você deve fazer. Quarta lição é que vivemos dias semelhantes ao de Sodoma. Por quê? Porque o pecado se multiplica, mas Deus ainda envia seus anjos para salvar. Amém por isso. E a quinta lição é que precisamos responder ao chamado de sair de Babilônia. Eu destaquei Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 4, e ali tem um convite: sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos flagelos que vai ocorrer sobre aqueles que permanecerem em Babilônia. Babilônia representa confusão, desobediência, representa aqueles que estão desconectados da palavra do Senhor. E quando Jesus Cristo voltar e eles permanecerem, então, na sua iniquidade, nos seus pecados, naturalizando o pecado, então, vão sofrer as consequências. Porém, de contrapartida, os justos, os obedientes, aqueles que se mantiveram firmes pela fé, sem dúvida alguma, irão receber o galardão que a palavra de Deus nos promete, e quando Deus promete, com certeza ele cumpre. Ou seja, devemos então atender à advertência final e nos separar do mal. Eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus, que diz o seguinte: no livro Patriarcas e Profetas, na página 140, ali Abraão fez tudo quanto estava em seu poder para salvar os habitantes de Sodoma, mediante a fervorosa oração e com profundo interesse, intercedeu por eles.
Abraão foi um homem de oração, assim como nós também devemos ser homens e mulheres de oração. Porém, nós devemos orar e não desanimar, como diz Lucas capítulo 18. Nós devemos fazer a nossa parte, orar, vigiar e trabalhar, fazer a nossa parte. Porém, sabemos de que, mesmo diante da oração, devemos orar para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração. É bem verdade que o Espírito Santo, ele não vai forçar as pessoas, assim como não nos forçou também. Porém, a esperança, enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há possibilidade dessas pessoas dos nossos dias ainda se arrependerem, ainda se converterem, como diz Atos capítulo 3, verso 16, ou seja, mudar dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. E esse foi o resumo de hoje, quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, que teve como título O Juiz de toda a Terra. Percebemos de que Deus é um Deus equilibrado, é um Deus de amor e misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe as tuas atividades e também que Deus abençoe os teus estudos através da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.